Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre registros escolares. Nosso assunto de hoje é registro do currículo no histórico. Os tópicos a serem abordados são estrutura do histórico escolar e modelos de históricos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de produzir e analisar documentos escolares observando seus aspectos legais. Então, para a gente começar, vamos pensar por que o histórico escolar? Por que existe esse documento e por que ele é tão importante ao ponto de termos uma aula falando sobre ele? Principalmente porque ele apresenta a comprovação de resultados parciais ou finais da vida escolar do aluno. E como o próprio nome diz, ele é um histórico ao longo da jornada do aluno na sua vida acadêmica. E um histórico, ele tem que trazer todos os pontos mais importantes e relevantes. Vocês já devem ter ouvido falar muito em histórico escolar. Ele é um documento muito utilizado para comprovação. No histórico, além de vir todas as notas ou menções que o aluno teve, ou seja, o seu aproveitamento durante a sua vida acadêmica, tem também a porcentagem de frequência, tem alguns apontamentos e tem o certificado que a gente diz, ou uma declaração, dependendo do estágio. E ele também garante ao estudante o direito de prosseguir seus estudos e ter outros benefícios decorrentes. Por ele ser um documento muito importante e que em apenas um documento a gente tem diversas informações, ele se torna muito significativo. Por exemplo, um aluno, quando ele finaliza um ensino médio, então a escola, a secretaria escolar precisa deixar à disposição desse aluno aprontar o seu histórico escolar. Nele vai vir toda a informação, então, ali do ensino médio e também do fundamental, porque tem que dizer aonde ele cursou também aquelas séries do ensino fundamental. E trazendo todas as questões legais, toda a base de fundamentação e todas as disciplinas que ele cursou. Bom, vamos pensar agora então na estrutura deste currículo, como que ele acontece, como que é esse histórico escolar. A primeira coisa que tem que ter, por ser um documento, é justamente o cabeçalho. Cabeçalho é aquela primeira parte que vai em cima, que apresenta o documento. Então, tem que vir o brasão do estado ou logo da instituição de ensino, isso por motivos inclusive óbvios, né? Identifica quem está dizendo, quem está comprovando. Não podemos esquecer que ele é um documento, então ele comprova, tem um poder, tem uma função comprobatória. Então, quem está dizendo é muito importante. Identificação da unidade escolar com os seguintes dados. Data do ato de criação por extenso, isso é importante para saber se é de fato uma instituição reconhecida e está operando de uma forma legal. Endereço, então endereço completo, com todas essas informações, telefones e endereço eletrônico, que hoje é muito utilizado, porque já é um dos meios mais utilizados para entrar em contato. Depois vem a identificação do aluno. Logo depois que nós temos esse cabeçalho, a gente tem que dizer de quem é esse histórico. Então, os dados completos do aluno, como o nome, o RG, o RNE, se ele for um aluno estrangeiro que está cursando agora, estudando no Brasil, e o RA. RA é o número de registro do aluno, é o seu registro acadêmico, é um número intransferível e não pode ter igual. E esse RA ele é muito importante porque é o número, é o registro do aluno que a gente vai acompanhar aí durante todo o percurso dele. Uma coisa muito importante que tem que vir no histórico é a base legal e a transcrição da trajetória escolar. Legislação. Sobre qual legislação que está sendo fundamentado tudo aquilo. Então, vem a matriz curricular que muitas pessoas ainda utilizam o termo erroneamente de grade curricular, hoje a gente fala em matriz curricular. O que isso quer dizer? Se é um aluno que fez o ensino fundamental ou o ensino médio regular, com as disciplinas, com os componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, então tem que vir com todos os anos
as séries e as disciplinas cursadas e quais as notas e aproveitamento que ele teve. Então, e isso é importante porque cada instituição tem uma forma de disponibilizar. Tem instituição que tem uma carga maior de espanhol, uma carga maior de português. Dentro daquilo da BNCC, que é o mínimo exigido, a escola pode transitar. Se é uma escola de educação profissional e que oferece ensino médio integrado com ensino técnico, então qual é a carga desse ensino técnico e também respeitando as legislações. E aí também é importante dizer qual que é a carga horária mínima, porque a hora-aula a gente sabe que ela não é hora relógio. Então como que foi essa carga horária? A hora-aula são 50 minutos, 45, ou às vezes muito difícil, mas pode acontecer ser 60. Então, tudo isso é importante, porque quando o aluno, ele vai, é a forma que ele comprova tudo aquilo que ele estudou e como que foi o aproveitamento dele. A gente sabe que muitas instituições utilizam, instituições ou de educação profissional, de ensino técnico ou superior, utilizam já as notas, as menções, o aproveitamento do aluno ou no ensino fundamental ou no ensino médio para admiti-lo para estudar naquele lugar. Então, é importante tudo isso ser descrito de uma forma literal. Então, aqui, todas as séries que ele cursou, o ano, isso é muito importante, quando ele cursou, por quê? Porque isso está diretamente ligado com a legislação vigente. O ano civil e a identificação do estabelecimento de ensino. Por quê? Pode ser que ele tenha cursado, por exemplo, a primeira e a segunda série do ensino médio em uma instituição e depois ele fez a terceira série em outra. Então, é importante colocar adequadamente e de uma forma correta em quais instituições ele cursou. Não é a última que vai certificar todo o ensino médio, por exemplo, todo o ensino fundamental ou todo o ensino técnico, enfim. Isso vai ser de acordo com a instituição que ele cursou. Isso por quê? Hoje, por exemplo, a gente tem as cotas para estudantes oriundos de escolas públicas do ensino médio ou do ensino fundamental, dependendo, pode ser para a universidade, pode ser para educação, para ensino técnico também. Então isso é importante, porque se ele coloca lá que ele fez todo o ensino médio em escola pública, então como que ele vai comprovar na hora que ele for fazer a matrícula, porque tem pontuação acrescida? É por meio do histórico, que vai dizer exatamente onde ele cursou. E aí também a gente tem um campo de observações, porque havendo necessidade, a gente pode colocar alguma coisa que seja importante durante a trajetória escolar do aluno, com citação da base legal. Então, por exemplo, o aluno pode ter tido menção honrosa em alguma situação. Às vezes a escola ela oferece disciplinas optativas. Então, aí tem que ver como que pode, dependendo da observação, como pode se colocar. Tem alunos que cursam, por exemplo, vão para outros países cursar o ensino médio. E por mais que talvez ele tenha que cursar novamente a mesma série, é interessante isso também constar nesse histórico. Também tem uma parte que é muito importante, que a gente comentou de uma forma bem breve já, que é a certificação ou declaração, que isso deve ir para o histórico. Qual que é a diferença? Quando ele só pega esse histórico no final, lá na terceira série do ensino médio, por exemplo, ou no nono ano, então vai o certificado que ele cumpriu toda aquela fase. Por exemplo, mas se o aluno ele fez a primeira série do ensino médio em uma instituição e de repente ele vai para uma outra instituição, ele pede uma transferência, aí a escola que ele estava cursando tem que emitir esse histórico e lá irá uma declaração de quando que ele cursou até aquela série, enfim, que comprove. E depois, no final, quando ele fizer todo o período, é o certificado e quem assina é o diretor da unidade escolar. E no rodapé, coloca-se a data de emissão, então quando que foi emitido esse histórico, nome e RG e o carimbo, se tiver, do secretário escolar e do diretor da escola. Os dois assinam. Os dois é que dão a legitimidade para esse documento. O histórico sempre tem que ter duas vias originais. A primeira fica na escola guardada e a outra via entrega para o aluno.
Para o aluno, a gente sempre entrega via original. Aqui nós temos um modelo de histórico para vocês perceberem que tudo aquilo que nós falamos está aqui. Porém, o layout pode mudar, mas aqui é importante, por exemplo, a gente perceber que é um histórico escolar de um curso técnico. Então, técnico em eletrônica. Então, vem todos os conceitos obtidos, a frequência e a situação. Aprovado, retido, com progressão parcial, também pode ser. Então, e tem todos esses campos que falamos até agora. Aqui outro, nós temos um outro histórico escolar que é diferente um pouco o modelo dele, porém tem todos os fundamentos legais. Então, vocês percebem que, tá vendo lá embaixo, inclusive tem o certificado, né? Então, já concluiu tudo. Ou seja, o layout, cada instituição pode utilizar o que achar melhor? Pode, desde que tenham todas aquelas informações que a gente falou. Muito importante a gente lembrar que os históricos, eles correspondem fielmente às informações constantes em documentos escolares anteriores, como, por exemplo, nomenclaturas de disciplinas, carga horária e demais observações. Não deverão conter emendas nem rasuras. Então, por exemplo, o aluno ele foi matriculado dentro de uma matriz curricular, por exemplo, que se chamava, por exemplo, assim, língua portuguesa, comunicação e expressão em língua portuguesa. Aí, de repente, isso na primeira série ele cursa. Quando ele vai para a segunda série, muda, começa-se a chamar estudos em língua portuguesa. E aí, não é porque mudou que nós vamos colocar, registrar no histórico os estudos em língua portuguesa. Por quê? Ele começou a cursar dentro de uma matriz curricular que se chamava, que tinha a outra denominação. Então, a gente precisa colocar fielmente, por mais que mude durante a sua trajetória, isso não altera. Então, é sempre, a gente não arredonda, é 7,8, e da onde que vem todas essas menções, esses aproveitamentos? Tudo isso a gente pega sempre do conselho de classe. O conselho de classe, ele é soberano sobre aprovação, reprovação do aluno, progressão parcial, enfim, é fielmente aquilo que foi decidido no conselho. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre registro do currículo no histórico. Espero que tenham gostado, visite nossas redes sociais e até a próxima!